Primeira coisa que Jesus disse, o Espírito Santo vai consolar vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai estar sempre com vocês. Segundo, nos ensinará todas as coisas. E por fim, que o próprio Cristo disse, ele faria o quê? Nos lembraria. Então não se esqueça que para você se lembrar, você tem que ter primeiro aprendido. Você não tem como se lembrar de algo, né? Não pode ser igual o Neymar. Lembra do Neymar? Saudade que nós não vivemos. É uma coisa que às vezes as pessoas elas querem viver uma coisa que elas não sabem, elas querem falar do que não conhecem. Vocês já viram pessoas falando com autoridade coisas de Deus das quais elas não praticam. Então não se tem como falar de Jesus com propriedade sem viver com Jesus. Amém, gente? Não tem como se falar de Cristo sem viver para Cristo. Não tem como você falar do Espírito Santo se você não tem o Espírito Santo habitando em sua vida. E quando nós falamos dessa maneira, não tem um cunho de tentar dividir pessoas, umas para um lado e outras para as outras. Não, a intenção é entender que o acesso é para todos. Todos têm acesso ao Espírito Santo, mas nós temos que entender. Lembra que falamos também que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém, gente? Vamos pensar mais uma vez, o Espírito Santo é uma pessoa. Tendo em vista que o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos que entender por que chamamos de pessoa, porque é a terceira pessoa da Trindade. Pai, pessoa, Filho, pessoa, Espírito Santo, pessoa. Então é a terceira pessoa da Trindade, um Pai trino, ele é um Senhor trino, três e um só, são um só. Amém, irmãos? Nós não somos politeístas. Pessoas que vivem do politeísmo que creem em mais de um Deus. Nós cremos num único Deus. Amém, irmãos? Mas as virtudes do Espírito Santo, elas vão ficando notórias em nossa vida à medida que eu vou conhecendo de Deus. E se eu não conhecer de Deus essas virtudes, se eu não aprender de Deus, eu não posso ter essa manifestação de Deus através de mim. Quem quer ser usado por Deus? Você quer de verdade? Para ser usado por Deus, você precisará urgentemente buscar o Espírito Santo. E se você não o tem feito, desculpe, você está continuando a ser religioso somente. Porque Jesus disse, quando ressuscitou, chamando os discípulos, falando para eles, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas do quê? Bom dia. Testemunhas do quê? Do Evangelho. Vocês vão testemunhar às pessoas o que vocês viveram. Vocês vão falar das coisas que vocês viveram, do que vocês viram. Então, eles eram pessoas que tinham propriedade para falar, porque eles estiveram testemunhando. Aí ele fala, o que fará vocês falarem e as pessoas darem crédito? O Espírito Santo. Então, só ter vivido e não ter o Espírito Santo, quando você for falar, ninguém dá crédito. Ninguém vai se converter ouvindo você, por maior conhecedor que você seja. Talvez alguns aqui, estudiosos, formados em tantas formações acadêmicas, talvez alguns até fizeram estudos bíblicos, você pode ser a pessoa que conhece a Bíblia do começo ao fim, do fim ao começo, por ordem cronológica, você pode conhecer todas as histórias, você pode ser um perito bíblico, porém, se você não for cheio do Espírito Santo, você só tem conhecimento da letra. Jesus Cristo, para ilustrar isso, disse que a letra mata. Só a letra não resolve, nós precisamos da unção do Espírito Santo. O que é unção? É uma capacidade que vem do céu, que vem de Deus. E eu tenho que entender, se eu tratar uma pessoa mal, ela vai ficar triste comigo? Sim ou não, gente? Se eu tratar, por exemplo, o Marcelo, vamos dizer que eu chame o Marcelo de qualquer outra coisa, menos de Marcelo, eu faço um xingamento contra ele, por mais que ele tenha um respeito comigo, ele vai ficar chateado comigo. Ninguém quer ser maltratado. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, eu não posso tratar o Espírito Santo mal. O que é tratar o Espírito Santo mal? Por exemplo, quando você deixa de congregar, o que você está fazendo? Você está tratando mal o Espírito Santo. Quando você deixa de ler a palavra de Deus, você está maltratando o Espírito Santo. Quando você deixa de orar, vamos, gente, você está maltratando, ou seja, você está fazendo com que o Espírito Santo se aproxime de você ou se afaste? Se afaste. Então entenda, quanto mais distante você está, mais distante o Espírito Santo fica de você. Não que essa seja a vontade da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem um propósito. O Senhor Jesus disse, Ele estará convosco todos os dias.
Mas então por que eu tenho que ter um cuidado? Para que ele não se afaste. A vontade do Espírito Santo sobre nós é permanecer em nós em todo o tempo. Quem já foi avisado pelo Espírito Santo e mesmo assim fez ao contrário? O que você fez naquela hora? Você maltratou o Espírito Santo. Você sabia que deveria ter orado, sabia que deveria ter vindo congregar, sabia que deveria ter procurado o conselho de alguém que tivesse a sabedoria de Deus para te ajudar, mas você preferiu se enclausular, você preferiu ficar escondido, você preferiu se esconder. Então entenda que há muitas maneiras de você afastar o Espírito Santo de você. Então uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela não cresce. Diga misericórdia. Então, se você não está crescendo, a falta, entenda, o crescimento é espiritual. Você pode crescer em muitas áreas e não estar crescendo espiritualmente. Você pode estar vencendo financeiramente, você pode estar vencendo com a sua família é uma bênção. Você pode estar prosperando muito, mas está muito aquém deveria estar de Deus. Isso quer dizer que conquistar o mundo e perder a sua própria vida não vale de nada. Então, baseie-se nesse entendimento. A pessoa do Espírito Santo não pode estar triste com você. Porque se você entristecê-lo, ele vai fazer o quê? Vai se afastar de você. Então, não faça que o Espírito Santo se afaste de você. Não permita que a presença de Deus esteja distante por conta de você não querê-lo mais. Nós não podemos fazer, por exemplo, já viu o casamento de pessoa que separou? Chega, eu não quero mais você. Eu não gosto mais. Eu não acerto mais com você. E tem casos que realmente há uma necessidade, mas tem pessoas que ela fala, não sei, acho que eu não gosto mais. E acaba fazendo coisas que acabam destruindo a sua vida, acabam tomando decisões só por emoções. E muitos acabam desistindo de Deus e achando que vão estar melhor. O afastamento de uma pessoa do Espírito Santo, irmão, é a decadência da vida dela. Quer ficar numa vida decadente, vazia, é se afastar de Deus. Eu recebi um videozinho agora de manhã de um caranguejo. Alguém já comeu caranguejo? Já comeu? Só o irmão, só alguns lá comeram. Sabe que o caranguejo, para poder cozinhar ele, você coloca ele vivo na panela, né? Você coloca ele vivo na panela, ele começa a aquecer ali e ele morre ali cozinhado. E aí tá o cozinheiro pega o caranguejo, joga dentro da panela ali, está borbulhando ali a água, e ele fica com um pedacinho de pão. Está com um pedaço de pão na mão, ele tem umas garrinhas, né? Ele está com uma garrinha ele segura o pão e com a outra ele pega um pedacinho de pão e vai comendo. As pessoas às vezes estão igual o caranguejo, ela está prestes à morte, ela está morrendo, achando que está tudo bem, mas daqui a pouco ela vai morrer. Tem pessoas que não percebem que o afastamento dela será a decadência da alma dela, será a decadência da vida dela. Ela vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, até encontrar o capeta. Diga misericórdia. Parece duro ouvir isso, mas é muito mais duro viver isso do que escutar o que o pastor está falando. Escutar o que o pastor fala aqui é fácil, porque agora você tem remédio. Amém? Então, não se afaste do Espírito Santo. Amém? Vamos então à leitura? Para a gente poder trazer menção de onde paramos, o Pedro está agora ouvindo pessoas dizendo que eles estão embriagados porque eles foram cheios do Espírito Santo. Lembram disso? Começaram a falar em novas línguas e cada um entendia na sua língua distinta. E eles falaram que eles estavam até bêbados, eles estavam loucos, estavam fazendo loucuras. Aí o Pedro começa um discurso para explicar o que estava acontecendo. Quando alguém estiver falando contra a igreja, contra o propósito bíblico, contra as nossas orações, você tem que ter argumentos. Que argumentos? Bíblicos. Para que o Espírito Santo lembre você de posicionar as palavras na hora certa, para saber trazer o discernimento, entendimento para quem não compreende. Talvez alguns zombem de Deus, zombem da sua fé, zombem da sua igreja, porque talvez você não saiba se posicionar acerca do que você está falando. Você diz, não, eu sei que o pastor fala assim, não, mas você tem que saber isso. O pastor te ensina, o pastor prega, mas você tem que ter esse conhecimento. Essa pregação que você vai ouvir agora do Pedro, é a primeira pregação dele. Vamos pensar o seguinte, eu até coloquei como base aqui na mensagem, você pode repetir comigo? O discurso do pescador. Eu fiz questão de não chamar de apóstolo, fiz questão de não chamar de discípulo, mas é o discurso do
pescador. Você consegue perceber que há uma certa simplicidade em falar pescador? Quando você fala apóstolo, discípulo, já tem uma ênfase maior, né? Tem uma autoridade maior. Mas quem vai pregar agora não é o pastor. Quem vai pregar agora não é o apóstolo, o discípulo que andou com Jesus, mas um simples pescador que não tem aquela referência natural. Quem que era a referência? Jesus. Jesus era a referência que sempre estava ali com eles. Mas agora Jesus subiu ao céu. Ele está à direita do Pai, amém? Então entendo nós, irmãos, que quando conhecemos a palavra, nós temos que também tomar essa postura que Pedro tomou. Como que nós fazemos isso? O Pedro pregou antes de ser cheio do Espírito Santo? Ele não pregou, porque não surtiria efeito. Mas logo após serem cheios do Espírito Santo, ele começa uma pregação simples, pura, porém profunda. Versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, vamos junto, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas, entenda que essas palavras saem da tua boca, falando aos pato-branquenses, amém? Fala seu nome. O Jefferson vai falar agora, e os pato-branquenses vão ouvir, você entendeu? É nesse sentido, vocês todos vão ter que, ouçam o que eu tenho para falar. Vocês têm alegações, vocês têm meios para tentarem condenar o que está acontecendo aqui na igreja, mas eu vou trazer ponderações e vou ensinar as palavras de Deus para vocês, amém? Ai, pastor, mas eu não sei falar. Quem já se sentiu assim? O Pedro também não sabia. O que ele fez, irmão? Ele ficou de pé. Ele passou um ano estudando para poder fazer essa pregação? Não, irmão, não deu tempo. Ele estava orando, irmão. Você tem que ter palavra mesmo quando você não está meditando. A palavra tem que estar dentro de você e no seu coração. É bom estar sempre meditando, mas palavra nunca pode faltar para você. O Pedro, peraí, gente, vocês estão criticando que nós estamos orando em línguas? Peraí, ele se coloca de pé, posição de autoridade, ele já não se reconhece como um coitadinho, ele já se levanta, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe a autoridade e o poder que tem. Amém, irmãos? É o poder de Cristo em você, o poder do Espírito Santo em você. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem maravilhas, fazem coisas extraordinárias. Então ele se levanta, fica de pé e fala, gente, presta atenção, que fique notório as palavras que eu vou pregar para vocês. O que é algo notório? Que marca. Não tem coisas que marcam a nossa vida? Tem coisas que marcam de um jeito que não tem como esquecer daquilo. O Pedro começa a pregação, versículo de número 15. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando. Sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, estavam pensando que a igreja estava todo mundo bêbado. Olha que loucura. Não que isso não aconteça nos dias de hoje, né? Tem gente que às vezes até pior que isso, né? Mas pensando em pessoas comuns que não estão no vício, 9 horas da manhã não é hora da pessoa estar embriagada. Mas, se bem que hoje tem gente que se reúne, né? Começa a beber 7 horas da manhã, só para meia-noite, né, irmão? Misericórdia, né? Que Deus dê graça para que as pessoas se libertem dos vícios, amém? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta falou lá na antiga aliança? E nos últimos dias acontecerá, no sentido do que vai acontecer, do que virá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas vão fazer o quê? Profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Olha um pouquinho o pastor, o Pedro estava lendo Joel nesses dias. Lembre que a Bíblia, como você conhece hoje, ela veio muito depois. Nos dias de Pedro, meu irmão, ele só tinha os escritos históricos nos pergaminhos. Não era um compilado como nós temos de vários livros de ordem cronológica. Não. O profeta Joel anunciou suas profecias e ele tinha conhecimento disso. Você tem que conhecer a palavra de Deus, amém, irmãos? Como é que o Espírito Santo vai usar você se você não lê a Bíblia? Você entendeu isso? Ele estava aqui estudando Joel? Ele não estava estudando, mas ele tinha conhecimento que um dia o profeta Joel falou algo notório. O que é algo notório na pregação de Joel? Vai chegar um dia que toda pessoa, toda carne vai ter o meu Espírito. Você entendeu? Então, houve muitas pregações, muitos ensinamentos do profeta Joel.
Mas nesse dia ele fala algo que foi notório para o coração dele. Então quer dizer, o pastor está pregando aqui. Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir Jesus que ele é bonito. Bem bonito, aplaude Jesus. Isso. Amém. Agora todo mundo vai ouvir. Quando que é algo notório? O pastor está pregando, o pastor fala com você várias coisas, em muitos assuntos, muitos ensinamentos, mas tem uma palavra que ela entra lá na tua alma. Essa é a palavra que Deus revelou para você. Então entenda, enquanto Joel falava ao coração de Pedro pela Escritura Sagrada, o que ficou notório, que não poderia se esquecer no coração de Pedro é, um dia toda a carne vai ser cheia do Espírito Santo. Então, quando ele começa a pregar, ele usa o profeta. Por que que ele conseguiu lembrar-se daquilo subitamente? Vamos, gente, o que vocês aprenderam? O Espírito Santo o fez lembrar da palavra. Então entenda, como que você vai lembrar de algo que você não conhece? Como que você vai lembrar de algo que você não aprendeu? Somente conhecendo. Então você tem que ter o cuidado de estar sempre aprendendo, senão você não será lembrado no momento oportuno. Já pensou, Pedro? Gente, eu acho que nós vamos fugir, porque senão vão bater na gente. Estão falando que nós somos tudo louco. Já pensou que Pedro frouxo seria esse, irmão? E às vezes é o que você faz. Pastor, eu não sei o que falar, eu prefiro ficar quieto. Você não vai na igreja toda semana? Você não busca a Deus toda semana? Você deveria estar cheio de palavras, você deveria estar cheio de conhecimento. Mas por que falta? Porque nós não estamos aprendendo. Entende, irmãos? Toda pessoa em qualquer área da vida tem que aprender. Das coisas de Deus não é diferente, você tem que aprender, você tem que se esforçar para aprender as coisas de Deus, se esforçar para conhecer mais a Deus, para você ter sua peculiaridade, você, Deus, Deus e você. Aí veja que Pedro começa a pregar isso e fala, olha, Joel disse, hein? Quer dizer, se tem alguém no nosso meio aqui que tenha fé somente que os judeus seriam abençoados, não se esqueçam que um judeu chamado Joel, profeta, falou que todos nós seríamos cheios do Espírito Santo. Então quer dizer, tanto fazendo que eles compreendam o que está acontecendo, mas também fazendo que estes que estão apontando, julgando o que está acontecendo, entendessem, vocês não sabem porque vocês pregam uma coisa que vocês não conhecem. Vocês falam de um Deus que vocês não sabem quem é. Por isso que vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Tem gente que não vai entender. Se está chegando novo aqui, vai aprendendo, daqui a pouco você também vai ser igual Pedro, vai se levantar e falar de Deus. Amém? Versículo de número 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias estes vão fazer o quê? E profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Jesus havia falado essas palavras bem nas últimas, lembra das instruções de Jesus aos discípulos? Se você for aos evangelhos, você vai ver que nas últimas instruções de Jesus, ele falou acerca do fim. Lembra em Mateus 24, que ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Naquele texto ali, naqueles textos seguintes, Jesus fala sobre essas coisas. O que Pedro está lançando agora ao povo? As palavras que o próprio Cristo já havia falado para ele. Como que você vai poder falar, olha, irmão, irmã, não sei se você vai ver seu pai, sua mãe, seu irmão hoje, ou vai reunir a família, mas você vai encontrar eles, você só vai ter autoridade para falar de conversão se você conhece o que é certo. Como é que eu vou falar de conversão para os meus parentes? Como eu vou falar para os... Mas pastor, meus filhos são bênção. Pastor, são pessoas tranquilas, não fazem mal para ninguém. Entenda com clareza no seu coração, não fazer mal para ninguém, não identifique que essa pessoa é salva. Tem pessoa que não faz mal para ninguém, mas o maior mal que ela faz é para quem? Para ela mesma, porque uma pessoa que partir dessa vida sem Jesus, ela vai para o inferno. Pastor, eu não acredito em céu e inferno. Vou dizer uma coisa para você, você tem liberdade para acreditar no que você quiser. Você tem liberdade para acreditar em tantas baboseiras que inventam. Entenda, todas as religiões, todos os sistemas místicos tentam sair da Bíblia com coisas para enganar as pessoas. Para onde você for, você vai ver gente usando Bíblia lá, quem fala dos astros, você entendeu isso? Você vai ver gente lá no candomblé, você vai ver gente falando de muitas coisas, usando o nome de quem? O nome de Deus, mas não entendem nada sobre Deus.
Você pode entrar dentro de uma religiosidade, dentro de uma igreja, por exemplo. Vocês devem ter ouvido essas últimas 2 semanas que o assunto mundial é a igreja. Você entendeu o que eu quis dizer? Né? Vocês devem ter entendido. Igreja, nessas últimas 2 semanas, foi o ápice de todas as histórias. Ah, porque agora é a hora, né? A fumacinha branca saiu, né? Quer dizer, as pessoas estão apegadas a pessoas, a dogmas, a doutrinas de homens, mas não conhecem a Deus. E é aí que mora o problema. Aí você vai vendo um monte de religião abrindo, você vai vendo um monte de coisa começando, que não foi Deus que ensinou, não foi Deus que falou isso. Por que as igrejas santas de Deus estão esvaziando? Porque as pessoas só querem a pirotecnia da vida, só querem as alegrias momentâneas. Vai, vamos lá. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um menino que ele falava assim, ó, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Você quer se converter? Se converte. Mas se não quiser, eu posso colocar uma melodia aqui que vai fazer você se converter, vai fazer você sentir uma emoção com a melodia. Vai fazer você sentir o teu ego se enchendo. Ai, que gostoso aquele ambiente. Você volta para casa pior que você chegou. Irmãos, escutem bem, cuidado com essas coisas. Toda ação que você percebe que é algo místico, algo que a pessoa quer levar para a religiosidade, sem palavra, não vai não, que isso não é de Deus, irmão. Levou você para qualquer lugar. Ah, mas é que eu gosto dessas coisas. Irmão, o pecado é gostoso. Falei do caranguejo, né? O caranguejo estava exemplificando o pecado. Ele estava dentro do lugar da morte dele, comendo faceiro. Mal sabia que daqui a pouco ele ia morrer. Às vezes é o que nós fazemos. Nós estamos morrendo aos poucos e não estamos percebendo. Por quê? A ausência do Senhor. O Pedro está pregando com tamanha autoridade porque ele sabia, ele ouviu de Deus. Você está ouvindo o pastor pregar? Aprenda. Pratique o que você está ouvindo. Não seja somente ouvinte. Jesus falou, vocês me ouvem, mas não praticam. Vocês oram com a boca, mas o coração faz ao contrário. Não tem a politicagem, não, porque agora vocês vão ter um salário de 10 mil por mês. Já ouviu essas coisas aí ou não? Você já ouviu essas promessas? Aí você vai no mercado com o pacote de café a R$50. Você acha isso um absurdo? Você acha ou não acha? Eu acho absurdo. O país do café está vendendo o café mais caro do mundo. O que significa isso? São promessas sem fundamento. Se não tem conhecimento, a pessoa só fala o que ela acha, só para ganhar o coração das pessoas. Eu não estou aqui para ganhar seu coração, estou aqui para te falar a verdade. Se você gostar do pastor, o problema é seu se você não gostar. Você tem que gostar de Jesus. Agora, se eu tiver, eu vou fazer alguma coisa para as pessoas gostarem de mim, irmão, você não tem que gostar das pessoas no sentido literal da palavra. Você não tem que gostar de ninguém para que Jesus ame você. Tem pessoas que ela nunca vai gostar de você. Essa é a verdade. Tem pessoa que ela nunca vai estar bem com você. Mas você não pode se esquecer que Jesus, ele nunca vai deixar você sozinho. Ele é o amor perfeito. Nele você encontrará descanso. Amém? Voltamos ao texto, versículo 22 agora. Aí ele chama a atenção novamente. Varões israelitas. Olha que coisa séria. Varões israelitas. Escutai estas minhas palavras. Jesus fez o quê, irmão? O Nazareno. Varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ou seja, eles viram Jesus curar pessoas? Viram pessoas ressuscitando no ministério de Jesus? Viram coisas maravilhosas, sinais e prodígios. O que o Pedro está falando? Gente, se vocês viram tudo o que viram e continuam incrédulos, espera aí, tem alguma coisa errada. Vocês estão vendo com os olhos de vocês, vocês estão vendo uma mudança. Há poucos dias atrás, estava com familiares, e familiares, nossa, Jefferson, como que, quando eu conheci você há 20 anos atrás, como que você era diferente, como que era diferente a sua família. A diferença tem que estar em quê, irmão? No evangelho em minha vida. Você passou 10 anos que você não viu uma pessoa. Quando a pessoa vê você, ela não pode ver só as rugas. Ela não pode ver só as rugas da idade. Ela tem que ver uma mudança. Você era bruto, eu não sou bruto mais. Sou de Jesus, eu era uma pessoa ignorante. Hoje eu não sou ignorante mais. Quando você me conheceu, eu bebi um alambique inteiro. Agora eu não bebo nada, não bebo vinho, não bebo cerveja. Essas coisas não é de Deus. Não é algo que Deus fala porque eu tenho que fazer. Não é uma coisa que me faça bem. Isso aqui, mas viu, você não bebe nem um vinhozinho? Não, não bebo. E bato em cima disso, e não bebo, e não digo que você beba. Não tenho o poder de fazer você não beber, mas você não deveria fazê-lo.
A Bíblia fala que a bebida forte é para o louco. Você quer ser chamado de louco no céu? Então a bebida forte não é para você. Ah, pastor, mas é que eu bebo socialmente. O dia que você empinar a carroça com alguém, você vai beber até você cair. Jesus bebia vinho. Quem de vocês imagina Jesus assim, ó? Meus irmãos, você imagina Jesus assim? Você acha que Jesus bebia vinho alcoólico, irmão? Não, porque o vinho tira o que da cabeça da pessoa? A consciência, o entendimento. Se a pessoa... Quem já ficou bêbado alguma vez? Sem mentira. Eu já fiquei, lá no mundão. Quem ficou bêbado umas 1000 vezes? Irmão Júlio, eu... O obreiro Júlio, né, irmão? Era perdido na pinga também ou não? Não era? Era arroz que buscava o senhor? Mas, irmão, a pessoa não consegue nem andar em linha reta quando está embriagado. Você acha que Jesus poderia pregar, ensinar, fazer tantas maravilhas, irmão, sem consciência de Deus, irmão? Você acha que o Espírito Santo vai deixar a embriaguez dominar? Porque a embriaguez domina a mente de uma pessoa? Domina ou não domina? Pessoa que não fala, começa a falar igual um doido, né, irmão? Pessoa que não fala, começa a inventar mentirada, né? Começa a se achar o dono da verdade. Já viu o bêbado mentiroso? Não, porque eu sou dono de metade desse estado aqui. Metade desse estado é meu. A pessoa perde a consciência, ela quer ser melhor que os outros. Entenda o que o Pedro está mostrando. Gente, se vocês viram tudo com os olhos de vocês e vocês não crê, espera aí, se vocês estão vendo uma manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida e vocês continuam incrédulos, não vai ser nada que eu vou falar que vai mudar. Porém, ele está pregando. Não quer dizer que eu não tenha que falar porque eles não querem ouvir. Eu tenho que continuar falando, eu tenho que continuar anunciando o Cristo de Deus. Amém? Amém? Lá no versículo 37. Versículo 37. Vamos pular um pouquinho, porque ele continua falando das coisas que Jesus fez. Lá no versículo 37, agora é onde a gente vai terminar. Ouvindo eles isto, compungiram seu coração, leia comigo, e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, qual que é a pregação de João Batista, as primeiras pregações de Jesus? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois da pregação, ele terminou de pregar. O que aconteceu, irmão? O pessoal perguntou, então tá bom, como é que eu faço para viver isso que você está falando aí? Fácil, se arrependa dos seus pecados, seja batizado, quando fala no nome de Jesus Cristo, não é batizar em nome de Jesus, mas na ordem de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que o Pedro falou, por mais que fosse um pregador dificultoso de palavras, porque, irmão, você deve entender que um homem que tem em sua vida a dificuldade de falar, a pessoa que tem pouco conhecimento, uma pessoa que não teve entendimento, que não teve estudo, tem dificuldade para falar certas coisas. Lembra que eu falei para você a pregação de quem que é? De um pescador. Então, quer dizer, qualquer pessoa, um pedreiro pode ser usado por Deus? Quando este conhece a palavra? Porque senão você vai ver o pedreiro. Quem lembra daquela reportagem do pedreiro, que ele era pedreiro de dia e de noite era pastor, pseudo-pastor. Aí ele chamou um dia um casal da igreja e falou assim, viu, o Espírito de Deus falou comigo. Alguém já viu essa reportagem? Já passou muitos anos já. O pseudo-pastor falou assim, viu, Deus falou comigo, irmão, e é muito difícil que eu vou pedir para vocês, viu? O que é, pastor? Viu? Deus falou comigo numa palavra aqui em Oséias, que eu tenho que amar a mulher do meu amigo e adulterar com ela. Vocês acham que é brincadeira? Procura na internet que você vai achar. Aí o camarada, ele vai, tem o ato, você entendeu a situação? Porque Deus mandou. E aí chega a reportagem, aí o irmãozinho, nossa, mas olha que besteira que eu fiz. Tem gente assim no mundo, gente? Fraca de entendimento? Tem ou não tem? Por isso que tem gente que vai sempre conforme o quê, irmão? Se a marola da onda vai para lá, ela vai. Se vai para cá, ela vai também. Tem gente que é só massa de manobra. Ela só é usada pela fragilidade dela. Aí esse camarada se dizendo pastor, sem vergonha, cara de pau, faz um negócio desse, e engravidou a mulher do irmão da igreja. E eu não estou falando de uma igreja, nossa, era um cantinho que o meu irmão abriu lá na casa dele e começou a fazer culto, dizer que era pastor.
Entende, irmão? O que vem de Deus é de Deus, irmão, né? É algo do Senhor. Não quer dizer que ele não possa começar novos trabalhos, abrir novas igrejas, mas quem vai pregar tem que ter o Espírito Santo, não pode ser da boca para fora. Então, quando Pedro termina, ainda que pouco entendido em palavras, mas o que ele falava tinha poder. E aquele poder daquela pregação fez que as pessoas que ouvissem dissessem: como que eu faço para viver isso que você pregou agora? É só se arrepender, ser batizado nas águas, e você vai conhecer Jesus. Amém? Ah, pastor, mas qualquer um poderia falar isso? Sim ou não? Qualquer um poderia falar, mas com a unção é só quem é cheio do Espírito Santo. Você pode falar que tem que se converter, você pode falar que tem que vir para a igreja. Ah, fulano, vai para a igreja, você vai mudar. Ah, fulano, faz isso que a Bíblia fala assim. Oh, isso já aconteceu, a Bíblia fala tal coisa. Você pode falar um monte de coisa da Bíblia, mas se você não tem o poder da unção do Espírito Santo, você fala e não acontece nada. Quem está entendendo? Está entendendo? Versículo de número 40 agora, né? Diz assim: e com muitas palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração que é perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado, ou seja, quem com alegria recebeu a palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas. Aí você pensa um pescador falando: nós vai, nós vem, nós fumo. Ele entendia qual linguagem, qual que era o entendimento que ele tinha? De pescador. Mas ele conheceu um Deus, ele conheceu o Senhor que deu a ele a autoridade para falar de algo do céu. Amém, irmãos? Então você pode ser muito conhecedor, muito entendido, cheio de faculdades. Você pode ser cheio do Espírito Santo para ser usado. Você pode não ter faculdade nenhuma, você pode não saber ler e escrever. Cadê a minha esposa? Está na escolinha hoje. Eu conheci uma obreira quando eu entrei na igreja. Logo que eu entrei na igreja, lembra da Dona Ivoninha, Fernando? Dona Ivoninha, até hoje na igreja, ela deve ter uns 150 anos, aquela irmã. Eu lembro dela lá no Fazenda Rio Grande, que ela era obreira, é obreira até hoje lá, e eu me lembro dela, irmão, pregando, sem saber ler. Quantas vezes eu vi essa mulher, como assim, pastor? Não pode deixar uma pessoa pregar assim, mas ela não pregava a leitura, ela pregava o que Deus falava no coração dela. O pastor pregava, ela guardava no coração. Claro que eu não estou dizendo que ela vai ser uma mestre dentro da igreja, né? Porque há algumas coisas necessárias para ser um mestre, mas o entendimento que Deus trazia ao coração dela, ela não jogava fora. Guardava onde? No coração. Agora tem gente que está na igreja todo dia e não aprende nada, irmão. Por que não aprende nada? Porque está ausente do Espírito Santo, irmão. Você vem para a igreja, mas não aprende. Por quê? Porque o Espírito Santo está longe de você, porque você está o afastando, você não está o buscando, você não está se dedicando, você não tem orado, você não tem colocado como base, que minha vida vai ser cheia do Espírito Santo, eu vou buscar. Então, quando Pedro pregou, quando o pescador pregou, quantas almas se converteram? Então, isso quer dizer, irmão, que nós podemos, talvez aqui, nós todos podemos dizer que somos melhores do que Pedro no conhecimento. Todos nós, nenhum de nós. Mas, pastor, ainda que seja uma pessoa que não tenha letra, não tenha conhecimento, todos nós estamos, porque hoje nós temos a Bíblia, ele vivia só o que ele viveu. Ele não tinha uma Bíblia para poder seguir. Ele não tinha o conhecimento que nós temos. Não tinha tantos estudos como existem hoje. O Pedro, irmão, precisou ser usado pelo Espírito Santo. Tem gente hoje que prega muito bonito, que fala muito bonito, mas não tem unção nenhuma. Por que tem coisa que, lugar que enche, por exemplo? Por que tem locais que a igreja, meu Deus, pastor, está cuspindo gente, está cheio de gente. Irmãos, quando tem unção do Espírito Santo, tem conversão. Quando não tem unção, é só movimento. Sabe o que é movimento? Hoje nós vamos fazer uma festa, não sei do que. Enche a festa? Enche ou não enche? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto. Quem quer ser homem de verdade? Ah, quem quer ser mulher de verdade? Quem quer ser isso? Fazem um monte de projetos com a intenção de ludibriar a consciência das pessoas, só que no final não tem conversão. Terminou a pregação de Pedro, quantas pessoas se converteu? 3.000. Isso demonstra, irmão, que qualquer pessoa cheia do Espírito Santo se torna testemunha do Evangelho. Se torna um ganhador de almas. Então, nunca se esqueça, não viva afastado do Espírito Santo. Eu vou terminar aqui, mas eu acho que já seria o suficiente, eu vou terminar o capítulo, para a semana que vem a gente continuar. Aí diz assim, e perseverando na doutrina, qual que era a doutrina dos apóstolos? Olha um pouquinho, pastor, qual que era a doutrina dos apóstolos? Evangelho, palavra. Você entendeu?
Eles doutrinaram essa igreja como? Com palavra. Não era do que eles achavam. Vamos criar uma rede de amigos aqui para fazer sei o quê, não sei o que lá. Não, irmão. Eles abriam a boca e pregavam. As pessoas vinham para o culto e voltavam para casa cheias de Deus. Eles não tinham que prender as pessoas na igreja. As pessoas vinham porque queriam aprender sobre Cristo, sobre a palavra. Tinha que prender. Não tinha que ter artifícios, artimanhas para trazer a pessoa para a igreja. Não. Ai, pastor, o senhor tem que enfeitar a igreja hoje, porque daí vem mais gente. Não, irmão, a igreja, se fosse lá na rua, seria uma benção a pregação. Nós não temos que pensar nas coisas naturais, senão a gente acaba esquecendo o principal, que são as espirituais. Amém? Versículo de número 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos da Bíblia, e na comunhão, e no partir do pão, e em cada alma havia. O que eles tinham, gente? Respeito às coisas de Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos. Com que jeito, irmãos? Alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Leia bem bonito agora. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga graças a Deus. Quem que vai ser acrescentado à igreja? Leia a última linha. Quem que se acrescentará na igreja, irmãos? Os movimentinhos? A Gospelândia? Quem que vai se acrescentar à igreja? Quem vai ser salvo? Só permanece quem é salvo. Quem não é salvo não permanece. Vive uma modinha de galho em galho, estou para lá, estou para cá, estou para lá, estou para cá. Não, quem é de Jesus vai permanecer. Então, entenda, irmão, se eu tivesse mais tempo aqui, eu falaria agora dos dons, mas o nosso tempo é curto. Eu quero que você vá para casa comer um churrasco feliz com a sua família, amém? E se for, chama o pastor. Eu não entendi, que ninguém me chamou agora. Mas entenda, irmãos, para a gente poder fazer a oração, se nós quisermos ser usados por Deus, nós temos que nos aplicar às coisas de Deus. Você viu que a igreja foi cheia do Espírito Santo, né? Primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Só que eles foram embora depois disso? Eles continuaram a se reunir. Tem como você falar que é da igreja de Cristo se você não congrega? Não tem, você tem que congregar, tem que estar junto, tem que estar perto. Agora a pessoa busca a Deus quando quer. Lê a Bíblia então, pastor, eu nem Bíblia tenho. O missionário que fala, né, irmão? Se você não tem Bíblia, venda teu calçado, anda descalço, compre uma Bíblia, que é melhor você ter uma Bíblia para guerrear do que um calçado para calçar. E eu acho que é uma das realidades, viu? Tem gente que tem 10 pares de sapato em casa, 15, 20, um para cada momento, mas não consegue abrir a Bíblia para ler um capítulo por dia. E isso mostra o quanto você dá valor às coisas de Deus. Aí você pergunta, por que, pastor, que meus filhos estão distantes? Por que minhas filhas estão se perdendo? Por que os jovens estão tão difíceis? Se eles olham para dentro de casa e não vê um pescador? Quem entendeu, diga amém. Se não achar um pescador lá com maior simplicidade, você não precisa ser a pessoa, o pastor prega com entendimento. Você não precisa ser como o pastor é natural, o pastor aprendeu. Eu tenho que aprender todo dia. Diga-se de passagem, tem pastor que não lê a Bíblia. Está entendendo? Tem pastor que não lê a Bíblia. Tem crente que não cresce, irmãos. Vocês recebem os livros da igreja aqui, vocês que adquirem livros, vocês leem esses livros têm intenção não de trazer comércio, é para você crescer, para você melhorar. Pastor, é que eu não tenho tempo para isso. Por isso que você não tem dom. Por isso que você não cura as pessoas, por isso que você não liberta pessoas, por isso que você não ganha alma para Jesus. Por quê? Porque você continua vazio das coisas de Deus. Deu para entender porque o crescimento da igreja aconteceu? A primeira igreja aconteceu como? Com uma pregação simples, falando sobre Jesus, falando sobre a morte e ressurreição de Cristo, falando da profecia de Joel, falando do que está escrito. Assim a igreja começou. Como que a igreja de Cristo hoje tem que ser? Igual à primeira igreja. Amém, irmãos? Pregando, ensinando, doutrinando com qual palavra? Com o evangelho de Cristo. Nós não temos que inventar moda nenhuma. Amém, irmãos? Deu crédito à pregação do pescador?
Então entenda, seja esse pescador. Por mais simples que você seja, conheça a Deus para você poder ensinar. Quando você ensinar, as pessoas vão dar crédito quando você falar. Porque aí vai ser a unção de quem? Do Espírito Santo sobre você. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Irmãos, nós vamos ceiar agora. Primeira carta aos Coríntios 11, 28, põe na tela para nós, diz assim, primeira carta aos Coríntios 11, 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque a pessoa que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, ou seja, a pessoa que comeu e bebeu só por comer e beber, sem entender o que está fazendo, ela está sendo condenada por um pastor, por a igreja, por quem? Condenada pela sua própria atitude. A atitude dela a leva a ser condenada, certo? Não é a igreja, não é o pastor. O pastor pode proibir alguém de ceiar? O pastor pode impedir? Não posso, a ceia, o corpo e o sangue é de Cristo. Porém, quem comer e beber indignamente, faz o que, irmão? Traz condenação para si, não entendendo e discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos que estão fracos, outros que estão doentes e muitos que dormem. Porque se nós fôssemos julgados se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então quer dizer, não julgue segundo o que você acha. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu falei um palavrão para o pastor, só que eu me acho no direito de ter feito isso. Vamos dizer que eu falei com ele de uma maneira muito dura e eu me acho no direito disso, e eu vou orar: Deus, o Senhor sabe que eu falei assim com ele porque ele merecia. O que eu estou fazendo? Eu estou julgando a mim mesmo, eu estou me absolvendo naquilo que eu fiz errado. Só que para mim estou certo, mas eu sei que isso é uma coisa errada. Então quando eu vou orar a Deus me arrependendo, eu tenho que deixar que a palavra de Deus me julgue. A sua palavra diz que eu não posso fazer isso com o Édipo. Então, se eu estou fazendo isso, Deus, eu estou aqui me arrependendo. Não sei se o Édipo vai me perdoar, mas diante do Senhor eu quero que o Senhor perdoe o meu pecado. Eu fiz algo que não agradou o Senhor, eu sei que isso te desagrada. Então por isso eu me arrependo agora. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me acertar com o Édipo, com quem quer que seja. Mas eu não posso ceiar com o meu coração cheio de mágoa, de raiva. Eu não posso ceiar sabendo que eu não quero Jesus. Agora, vamos dizer, por exemplo, irmãos, aconteceu um caso, eu não quero falar não vou falar de maneira aberta, assim, tão clara, mas eu já tive casos de pessoas ceiar aqui e sair bagunçar no mesmo dia, irmão, e ela não voltar mais. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, comer e beber do corpo e do sangue de Cristo é momento do que, gente? De arrependimento, de contrição, de baixar a cabeça, reconhecer que você... Pastor, eu vou reconhecer até aquilo que eu não sei, pastor. Não, você vai reconhecer o que você sabe que é. Você tem que confessar pecado que você não cometeu? Não, só tem que confessar o que você fez. E isso é para quem? Para o pastor? Para a igreja? É a Deus. E numa simples oração, 1 João capítulo 1, versículo 9, o que fala lá? Se confessares os vossos pecados, está lá, ó. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quer dizer que uma oração pode mudar a tua vida? Pode, só que ela tem que ser sincera, verdadeira. Amém? Curve a cabeça. Pai, ouvimos nesta manhã a tua palavra. E para nós ela é a verdade. Para nós é a única verdade. A verdade suprema, a verdade acima de toda a verdade do mundo. Acima de toda a consciência humana, a verdade do Senhor é a única que nós queremos viver. Sabemos nós, ó Pai, que não é por muito falar que somos ouvidos, mas quando somos verdadeiros. Coloque seu coração em contrição e diga: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo pelos momentos que deveria ter feito algo e não fiz, pelos momentos que deveria ter orado e não orei, pelos momentos que deveria ter vindo para a igreja, mas eu não vim, pelos momentos que eu deveria ter pregado, mas eu não preguei, pelos momentos que eu deveria ter tido um momento de oração pessoal, particular, mas eu não fui orar, eu não fui te buscar, eu preferi agir num impulso, preferi agir somente pelo natural da carne, e assim eu me perdi, assim eu me deixei levar. Mas hoje, Jesus,
eu estou aqui com o meu coração arrependido, e eu quero alcançar o perdão do Senhor, eu quero alcançar a graça, ó Deus, de comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, sem meu Pai me sentir pesado. Por isso, Jesus, ouça o clamor dessa mulher, ouça o clamor deste homem que está arrependido das palavras que disse, as palavras ociosas à esposa, ao marido, aos filhos, palavras que foram ditas, lançadas, jogadas ao vento. Muitas vezes somos ansiosos, muitas vezes somos pessoas que até presumem o erro dos outros. Pai, perdoa-nos se estamos condenando alguém, se estamos maltratando alguém, que possamos ser usados pelo Senhor, que a partir de agora nós entremos na comunhão dos santos, na santa comunhão de Cristo Jesus, na comunhão com o corpo e com o sangue, onde somos curados e onde somos lavados de nossos pecados. Se você crê, diga eu creio, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a Jesus com alegria e com fé. Os irmãos vão passando, levando para todos, ninguém coma, ninguém beba, vamos louvando a Deus com alegria em nome de Jesus Cristo, até que todos recebam, cantem, louvem a Deus. Se você não for cear, estenda a mão, eles vão entender, vai passar para o lado. Se você está preparado, você pode receber e ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com o celestial maná, e com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. apresente o pão para o Senhor. E o Senhor, tendo dado graças, ele partiu o pão e entregou a cada um deles, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por vós, que foi partido, que é morrido. E fazei isso todas as vezes em que dele comerdes, em memória de mim. Todas as vezes que comemos desse pão, que agora é o corpo de Cristo, nós nos lembramos do ato de amor, de todas as vezes que o seu corpo foi ferido, que o seu corpo foi machucado. Por causa disso, nós somos sarados, somos livres de toda dor, de todo sofrimento. Que ao comer do corpo de Cristo, a saúde que pertence a nós se manifeste, porque Jesus disse: eu vim para lhe trazer vida, e vida com abundância. Então o corpo de Cristo vem para nos trazer saúde, para nos fazer desfrutar de vida e vida com abundância. É este o corpo que nós comemos agora no nome de Jesus. Comam todos do corpo de Cristo.
apresente o cálice. Do mesmo modo, após ter ceado, o Senhor Jesus disse: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Façam isto sempre em memória de mim. O sangue que foi derramado por vós na cruz do Calvário para a remissão dos vossos pecados. O sangue da nova e da eterna aliança no meu nome. Ah, Pai, a igreja, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados cometidos por palavras, pensamentos, atitudes, conscientes ou inconscientemente. Lava-me e serei mais alvo que a neve em Cristo Jesus. Bebam todos o sangue de Cristo. Deixe o cálice. Comece a agradecer a Deus agora. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. A tua igreja, meu Pai, quer ser cheia do teu Espírito Santo. Então vem batizar, ó Deus, nessa manhã, todo aquele que não é batizado no Espírito Santo. Todo aquele que não é cheio do Espírito Santo, seja cheio agora, igreja. Igreja amada, irmã amada, irmão amado, comece agora a orar no língua dos anjos. Chorere canta la macia, la macantoroma la macia. Derere bere canta la mana masiri biriandoro mana mana machorere canta la mas. La mana la bacherere andara mana masiri biriandoro mana mana masiri biriandori mana. Aleluia. É tempo de você se alegrar na presença de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, por teu sacrifício na cruz em meu favor. Orianda la masiri bicanto la mana mare andori mana. Amado de minha alma, meu Salvador, Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Emanuel, Deus conosco, Yeshua e a Machia, Jesus de Nazaré, o Galileu, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor Jesus, amado meu, obrigado por seu sacrifício em meu favor, morrendo em meu lugar, pagando os meus pecados, Jesus. Orere canta la masiriri andori malama. Orere canta la masiriri andoro malama masiriri andara malama. Batiza, Jesus. Batiza quem não é batizado. Coloque fervor nessa oração, irmã. Ô irmão, coloca fervor nessa oração de louvor a Deus. Ramamamacia la cantoro malama siri andara malama serere. Ramamama cherere canta la masiri andara malama cherere canta la masiri andoro malama. Maravilhoso Deus, aleluia. A igreja amada, levanta a voz com toda alegria para dizer: eu amo sim Jesus, aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, Ah, Jesus, até morrer eu a vou, até morrer eu a vou proclamar. Jesus, é por uma Coroa trocar. bem bonito, igreja. Sim, eu amo. Se eu amo A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. levarei eu também minha cruz. É É por uma coroa trocar. Vamos aplaudir a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, é impossível que você seja infeliz. É impossível. É impossível que você viva triste. Coloque um sorriso no rosto e saia daqui como uma testemunha do Evangelho. Amém? Sente-se, por favor.